Bom dia, pessoal, tudo bem? Falei para vocês que eu voltava hoje aqui, né, depois da consulta. Tô aqui para honrar minha palavra. Gente, é assim, eu não sei nem, não consigo nem achar palavra para descrever, né? Vamos lá do início. Meus exames pré-operatórios. Já começa que eu fiz o exame de sangue pré-operatório, ainda faltava 2 quimioterapias para me fazer, né? Então vocês sabem que a imunidade, né, fica daquele jeito. Mas meu exame de sangue deu bom. Aí fiz o eletro, passei pelo cardiologista, tudo certo. Aí eu fui fazer os exames de imagem, que seria uma mamografia e um ultrassom de mama. Beleza. Fiz a mamografia, o resultado acho que ia sair dia 23 de maio, né? Aí eu falei, nem vou lá buscar, porque ainda vou ter que voltar lá para fazer ultrassom, né? Eles vão pedir para levar exame anterior, daí eu já pego o exame e levo. Então, nem tchum, né? Para a mamografia. Aí fui fazer o ultrassom e marcaram no mesmo dia da anestesista, com a avaliação com a anestesista. Aí cheguei lá, peguei, retirei minha mamografia, fui fazer o ultrassom. A médica do ultrassom falou assim para mim: peraí, deixa eu tentar entender qual que é a sua situação aqui, porque eu não tô entendendo. Eu falei, ai, doutora, né? Eu também não entendi, mas é a minha situação. Aí ela falou assim: não, você tem aqui exame anterior, seu tumor não aparece em mamografia, né? Porque você fez uma mamografia e não apareceu. Aí depois você fez um ultrassom, aí apareceu. Daí eu falei pra ela, não, e antes desse ultrassom eu fiz uma outra mamografia e já apareceu. Ela falou assim, já apareceu uma imagem muito ruim ali, que nem. E ainda assim mesmo, eles apontavam tudo pra Bihards 2, né? Daí eu falei pra senhora ver. Aí ela falou assim, não, e agora você fez algum tratamento já, né? Você fez quimioterapia? Daí eu falei, fiz a quimioterapia. Ela falou, porque a mamografia que você fez a semana passada, não aparece o tumor. Daí eu falei, não. Ela falou, não, não aparece, só aparece o clipe que foi colocado aqui. Aí eu falei, então tá, né? Não aparece, então tá. Se não aparecia nas outras também, então até aí não tem nenhuma novidade, né? Aí ela falou assim, então, só que eu tô aqui quebrando a minha cabeça aqui, porque o último exame de imagem que você tem, que é o da clipagem, que essa clipagem é uma colocação de um clipe minúsculo que eles colocam bem no centro do tumor, que ele vai orientar os outros exames, né, que a gente vai fazer durante o tratamento. Aí depois na cirurgia ele é retirado. Aí ela falou assim, então, eu tô achando o clipe aqui, mas cadê o tumor em volta dele? Daí eu falei, como assim? Daí ela falou assim, eu vou te mostrar. Na sua clipagem, já apontava para um tumor maior do que 3 centímetros. E aqui, assim, com muito custo, o máximo que eu consigo achar aqui é alguma coisa na medida de 19 milímetros. Mas isso porque eu sei que o clipe tá ali, então, né? É praticamente o tamanho do clipe. Aí eu falei, tá. Aí ela virou a tela para o meu lado e ela falou assim: olha, tá aqui, ó. Aqui é o clipe. Aí ela circulou em volta do clipe. Ela falou: o tumor seria isso daqui. Mas cadê o tumor? Daí eu falei: não sei, não tá aí. Daí ela falou: não, não tá aqui. Eu achei. O resultado do seu exame hoje vai sair com o seguinte achado. Tem aqui uma calcificação com aparência de benigna, que nos exames anteriores não aparecia, mas
Eu acredito que não aparecia, porque o tumor cobria, né, mas tá com aparência de benigna e vai sair na hora da cirurgia, o médico já vai tirar isso aqui mesmo, essa calcificação. Falei: "Ah, tá". Daí ela falou assim: "E assim, vai sair com um achado aqui em torno de 16 a 19 milímetros, que seria o do tumor. Ainda assim mesmo eu vou colocar isso daí, por quê? Porque aqui aonde tá esse clipe, eu não vejo o tumor, mas eu vejo algumas células desorganizadas aqui em volta, né. E é bem na região onde descreve os seus exames anteriores que tinha tumor. Então, eu vou colocar isso daqui". E é isso, não tem mais nada pra colocar. Eu falei: "Ah, tá". Daí eu falei: "Doutora, é assim, eu posso considerar que esse exame, assim, com esse exame as notícias são boas?" Aí ela pegou e falou assim: "Eu acho que você deve considerar que as notícias são ótimas. Por quê? Você já deve ter escutado tanta coisa aqui que essas notícias são ótimas que eu estou te dando". Eu falei: "Ah, então tá bom". Aí eu já saí assim, mas, gente, eu já saí assim, sem saber pra onde eu ia, sabe. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, o que que eu fazia, né. Então, a felicidade era muita. Aí tá bom, beleza. Aí já me ligaram agendando a cirurgia, né, logo na sequência, então assim, eu nem passei com o médico para ele ver o resultado dos meus exames. Aí ficou, eu entrei em contato com as meninas lá da recepção, elas me falaram: "Não, ele vai estar aqui na sexta-feira, a gente pergunta se ele quer ver seus exames". Falei: "Tá bom". Aí elas me retornaram e falaram: "Ah, não, ele falou que tudo bem, que ele vai ver no dia da cirurgia, como já está agendada a sua cirurgia, ele vai ver no dia da cirurgia". Eu falei: "Ah, tá bom, né". Mas eu queria que ele visse antes. Aí beleza, chegou no dia da cirurgia, estávamos em 4 no quarto, né, e pra eu nem tinha sido a primeira que tinha sido internado, já tinha uma senhora que tinha internado primeiro que eu. Mas daí chamaram eu para fazer a cirurgia, fui a primeira do quarteto fantástico lá a fazer a cirurgia. Aí fui, cheguei lá, né, estava ele e uma outra médica mastologista lá também, que ela inclusive foi a médica que fez a minha clipagem. Foi ela que colocou o clipe, ela fez a minha biópsia inicial, depois ela fez a minha clipagem. E aí, chegando lá, ele falou para mim: "Olha, dona Maura, a gente só tá aguardando o centro cirúrgico ficar pronto, a gente já entra, tá, tudo bem?" Eu falei: "Ah, tudo bem". Aí ele ficou conversando com a médica, daqui a pouco veio todo mundo me preparar, né, anestesista e tal, tá. Aí, ele chegou perto de mim assim, né, daí ele falou assim: "Olha, dona Maura, como eu já falei para a senhora, eu vou fazer o possível para manter o que eu conseguir manter, né". Eu falei assim: "É, doutor, então, eu até fiquei surpreso com meus exames". Daí ele falou: "Por quê?". Eu falei: "Ah, porque não apareceu nada na mamografia, né, não apareceu tumor nenhum, mas na mamografia". Aí a médica que estava com ele falou assim: "Não". Daí ele pegou e falou assim: "Não, então eu vou olhar direito de novo o seu exame". Aí ele foi pegar minha mamografia, né. Aí a médica falou assim para mim: "Ah, é normal não aparecer nada na mamografia, porque a sua mama é uma mama jovem, e aí, assim, é mais difícil mesmo de aparecer alguma coisa". "Ah, tá bom". Aí eu falei lembrando assim: "Então, só que a médica do ultrassom também não conseguia achar nada". Ela falou: "Não?". Eu falei: "Não". E aí ela falou: "Ah, então a gente vai ver certinho". Aí ele chegou com os exames e eles começaram a conversar ali do meu lado, e aí a médica já foi e pegou um aparelho que ela tem de ultrassom portátil, trouxe, né, pra analisar, e ficaram procurando o clipe na minha mama e tal. Aí ela falou assim: "É, acho que não vai ter jeito mesmo, acho que isso aqui, acho que tal coisa vai perder". Daí o médico: "Não, vamos tentar puxar da linha não sei do que até a linha não sei do que e tal". Mas assim, gente, o que que ele já tinha me adiantado? Ele falou que, eh,
poderia eu poderia ficar sem a mama, era a primeira opção, sem a mama. A segunda opção, perder o mamilo, né, ainda se ele conseguisse preservar alguma coisa da minha mama, eu perderia o mamilo. Aí eu falei: "Tá bom doutor, e se precisar arranca a outra também e tá tudo certo, né, importante eu ficar vivo, né, mais saudável possível". E, né, chegou ali, daí na hora já conseguiram o acesso, colocar o acesso, aí já, né, foi a anestesia, o anestesista falou para mim assim: "Ó, a senhora pode começar a ficar se sentindo meio tonta, mas isso é normal já da medicação, não precisa se preocupar não. Mas se a tontura aumentar muito, a senhora só fechar o olho que melhora, né". Ah, gente, eu não perdi meu tempo, né. Primeiro sinal de tontura eu já fechei o olho, eu falei: "É melhor se entregar logo do que ficar lutando contra". Aí tá, primeiro que eu já estava surpresa, que eu nem imaginei que eu ia ficar entubada, né, pra fazer a cirurgia, não, nem tinha pesquisado isso antes. Mas amém, a enfermeira me avisou lá na hora: "A senhora vai tomar anestesia geral e vai ser entubada". "Ah, tá bom, né". Aí beleza. Gente, fiz a cirurgia, voltei pro quarto, né, meu marido estava lá, a cirurgia demorou, né, porque só para lá na sala, lá no pós-cirúrgico ali, você fica de 2 a 3 horas, né, para ver se tá tudo bem. Então demorei para voltar pro quarto, aí voltei, tudo, né. Eu estava toda enfaixada, né, do abdômen para cima aqui, estava enfaixada, então do abdômen até aqui na mama, assim, próximo da axila. E aí ele já tinha me falado também antes da cirurgia: "Ó, dona Maura, não vai ter jeito, a axila a gente vai ter que esvaziar toda". Tá, não sabia nem o que significava isso, mas concordei. Aí, tá bom, né, passou eu voltei pro quarto, já era mais de 2 horas, mais de 3 horas, eu acho. Eu tinha ido para o centro cirúrgico por volta de umas 8h30, né, mas na verdade a minha cirurgia, a anestesia, tudo foi por volta de umas 9h50, 9h55, mais ou menos, que começou. Então, demorou para mim voltar para lá. Aí, a princípio você fica lá só na cama, né, tomando a medicação, tudo. Tava com o dreninho lá, infelizmente, né, que eu não queria voltar para casa de dreno, mas precisava. Aí a médica, logo que eu voltei, a médica, uma outra mastologista, ela foi no quarto e falou já que a gente ia ter alta no dia seguinte e tal, né. E deu algumas orientações e pediu uma dieta para mim, porque eu estava em jejum e tal, beleza. Aí no dia seguinte eu tive alta, né, e aí a orientação era o quê? "Olha, esse curativo que você tá, você vai tirar na sua casa à tarde. Aí a hora que você for tomar banho, você tira ele, pode lavar com água, sabão neutro, né, tal". Aí recebe um, né, papelzinho lá com todas as orientações e tá bom. Não era ela que tinha feito a minha cirurgia, então ela não pôde me falar exatamente o que tinha sido feito na cirurgia. Quando eu cheguei em casa, fui tomar banho, meu marido foi me ajudar, né, à tarde. E tá nós lá desenfaixando a múmia, né, e desenrola, desenrola, tal. Aí ele começou a desenrolar e só olhando a cara dele, meio surpreso, assim. Aí ele falou assim, a hora que terminou, ele falou assim: "Maura, você não vai acreditar". Eu falei: "O quê?". "Ele não tirou nada da sua mama, a sua mama tá inteira". Eu falei: "Você tá mentindo?". Ele falou: "Não, eu tô falando sério. Só que tá com uma costura bem em cima, assim, em volta, sabe, daquela parte mais escurinha da mama". Eu falei: "Sei". "Então, mas a hora que tirar isso daí, que cicatrizar, nem vai parecer que você fez cirurgia". Eu falei: "Você tá brincando?". Ele falou: "Não, tô falando sério, depois você olha no espelho pra você ver". Aí ele falou assim: "Agora já debaixo do braço tem uma cicatriz bem grande, tá bem fundo". "Mas é debaixo do braço, né". Eu falei: "É, é verdade, né". Aí eu já fiquei feliz, né, gente, porque eu estava esperando sair sem alguma coisa dali, né. Sair só sem a axila tá ótimo. Eu estava achando que eu não ia ter nem mama mais, né. Aí eu, né, beleza, lavei e tal.
Aí a hora que eu olhei no espelho, assim, eu fiquei maravilhada, com tanta delicadeza na hora de fazer a cirurgia, ali os pontos, assim, gente, perfeita, perfeita, tá. Aí, o que que acontece? O que eu perdesse na cirurgia, eu não ia poder fazer cirurgia para reconstruir, na questão da mama, né. Então, assim, o que eu perdesse ali estava perdido, e Deus foi tão bom que preservou, gente, preservou a minha mama, pra honra e glória do Senhor Jesus, né. E aí minha alegria, né, já. Mas, antes de iniciar a anestesia e tudo, o mastologista falou pra mim assim: "Dona Maura, eu vou preservar tudo o que eu puder preservar, mas pode ser que depois a senhora tenha que voltar aqui para fazer uma outra cirurgia", como eu falei para vocês no vídeo anterior, né, porque dependia desse resultado do exame de hoje, né. Daí, tipo, você nem recuperou de uma cirurgia, já ia pensar na outra. E aí, se eu fizesse outra, né, não ia ter como salvar alguma, não sei se salvaria alguma coisa, né, gente, se houvesse a necessidade. Aí beleza. Então, assim, eh voltei para casa e, né, foi aquilo que vocês já estão sabendo nos vídeos anteriores. Aí hoje na consulta eu falei para ele: "Doutor, eu fiquei muito surpresa a hora que eu tirei as ataduras lá". Ele falou: "Por quê?" Eu falei: "Ah, porque o senhor falou para mim que eu ia perder, que eu não ia ter como, que o mamilo eu ia perder". Aí a hora que tirou, tava tudo inteiro, tava tudo lá no lugar, né, no lugar caído de sempre, mas estava lá, né. Aí ele falou assim: "Ah, dona Maura, mas é assim, a gente tem que dar o pior quadro para o paciente, porque se houver, né, o melhor quadro, ele vai ficar feliz, como foi o caso da senhora. Agora a senhora imagina eu falar garantir para a senhora que a senhora ia voltar para casa com a mama e chegar lá a situação ser outra e eu ter que tirar tudo. A frustração seria maior". Eu falei: "Não, eu entendo, faz sentido, né". Aí ele falou assim: "O exame da senhora já ficou pronto, dona Maura". E ele deu bom. Daí eu falei: "Como assim deu bom?". Ele falou assim: "Não, deu bom, dona Maura, deu bom, eu limpei tudinho aí, a parte da mama, não tem mais nada na mama. E como eu também já limpei toda a axila, foi até bom, porque na verdade a senhora tinha, 3 linfonódulos que já estavam começando a sair uma raizinha, pra fora, assim, no sentido da gordura da axila, né. Mas agora eu já tirei". Daí eu falei: "Ai, que bom, né". Daí ele falou pra mim: "Agora a senhora vai no primeiro ano, a senhora vai passar comigo de 4 em 4 meses, mas, a senhora ainda precisa de acompanhamento com um oncologista clínico, né, porque tem aí a radioterapia, que, né, provavelmente porque isso aí", daí eu falei: "Ah, não, isso daí eu não vou ter como escapar mesmo, né, doutor?". Daí ele falou: "Não, isso aí não vai ter como escapar não". Eu falei: "É, isso aí eu já sabia desde o início". Daí ele falou: "Então, aí ele vai prescrever para a senhora aí a quimioterapia e ele vai ver se existe a necessidade de passar mais outro outro tratamento por causa da questão da axila, né. Mas daí é com ele, tá bom?". Daí eu falei: "Não, tudo bem, tá tranquilo". Daí ele falou: "Olha, dona Maura, a senhora tá de parabéns, meus parabéns, tá indo tudo bem, e daqui a pouco a senhora vai fazer a radioterapia, depois que terminar a radioterapia, a vida já começa a voltar ao normal, o cabelo já tá crescendo, né". Daí eu falei: "Ai, graças a Deus, né, doutor, Deus é muito bom comigo, né". Eu fico muito feliz que a senhora está feliz e parabéns. Parabéns. Então, gente, é isso. Eu tinha um prognóstico de ficar sem pelo menos uma boa parte da minha mama e eu estou com a minha mama inteira, tá bom? Pra honra e glória do Senhor Jesus. A minha axila, sim, tem uma cicatriz funda, mas que não dá muita diferença em relação a outra cicatriz, porque eu sou gordinha, né, então não dá muita diferença em relação a outra axila, aliás. Então tá tranquilo. E é isso aí, gente. É Deus na vida da gente, é Deus, é Deus, é Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, 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 obrigado. E ainda é pouco, ainda é pouco. Hoje de manhã, antes de eu ir, a hora que eu acordei, antes de eu
né, acompanhar minha oração aqui, que eu acompanho pelo YouTube, né, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Eu ainda deitada, eu falei: "Deus, ai Jesus, eu sei que o senhor pode tocar ali naquele resultado de exame, né, eu sei que já está até impresso, mas eu sei que o senhor pode mudar decreto, né, então o senhor pode mudar o resultado de exame também". E assim, que tenha dado algo bom, porque eu não quero fazer cirurgia de novo, né. Mas está na mão do Senhor, né, o Senhor é que sabe o que que eu preciso fazer ainda aqui, mas se for possível afastar de mim esse cálice, eu agradeço, Deus, porque eu não queria repetir mesmo a cirurgia. Mas enfim, eu confio no Senhor, o que o Senhor fizer será o melhor para mim, né. E aí até passei num cochilinho, depois eu levantei, daí eu fui fazer minha oração do nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, do bispo Leonardo. Então assim, gente, preciso falar mais alguma coisa? Eu preciso falar mais alguma coisa? Não, só tenho a agradecer, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer ao Espírito Santo que me fortaleceu durante todo esse processo. Essa semana teve 2 dias que eu falei para meu marido: "Senhor, eu não tô legal, não à noite, né, eu não tô legal, eu tô me sentindo já, cansada dessa rotina de passar mal e fica só em casa e, né, e tudo", porque você faz a quimioterapia, gente, são 6 meses, né, eu fiquei 6 meses fazendo quimioterapia e passando mal. Não foi os piores sintomas, mas cansaço, dor nas pernas e tudo mais. A hora que estava começando a melhorar, eu fui e fiz a cirurgia, né. Eu sei que agora eu já estou começando a me melhorar de novo, eu vou fazer a radioterapia, mas assim, já estou mais próximo, né, de terminar, esse período inicial aí. Então, mas daí assim, vai batendo uma um uma deprê, assim, daquela rotina, né, assim, você quer se sentir bem, você quer se sentir bem, e não consegue se sentir bem, porque no caso da minha cirurgia o dreno estava me incomodando muito. E ainda assim, eu ainda tô com um curativo do dreno, e hoje o médico falou para mim assim: "Mas por que que você tá com esse curativo?" Eu falei: "Doutor, a enfermeira tirou, né, o dreno, e ela falou que ia colocar esse curativo". E eu esqueci de perguntar para ela quantos dias que era pra mim ficar com curativo, então eu tô evitando de molhar e tudo. Ele falou: "Mas estava vazando?" Eu falei: "Não, vazou no final de semana, porque entupiu o dreno, né, mas depois foi normal". Daí ele falou: "Ah, tá, mas a senhora tá sentindo, vazar?" Eu falei: "Não, não tô sentindo não". Ele falou: "Ah, não, então pode tirar, porque em 2 dias já cicatriza esse dreno aí". "Ah, então tá bom, beleza". Daí hoje, a hora que eu for tomar banho, eu vou tirar, né, porque eu não vou tirar agora seco, porque é esparadrapo, né, gente, dói. Então, assim, então ainda tem um certo desconforto aí do dreno, mas gente, eh, então bate sim né, já vai 6, 7, 8 meses já nessa pegada aí, né. Eu sei que tem gente que fica mais tempo e tudo, né, mas cada um é cada um. E eu agora, assim, já tô mais animada, né, também, apesar de ainda vou ficar com desconforto, ainda tenho alguns cuidados da cirurgia. Sei que vou fazer radioterapia, mas estou muito feliz de saber que tudo tá dando certo de verdade, né. E é só o início da caminhada, porque o processo ainda é longo. Dia 24 eu vou no oncologista, agora vamos saber, né, o que que ele vai, resolver aí de qual vai ser a linha de tratamento agora, a partir dessas respostas, né. Então, é isso aí. Então eu só tenho a agradecer a Deus, pedir perdão pelos dias, né, que eu não me senti bem, hum, mas também faz parte do processo, né, gente, quimioterapia, hormônios, altera os hormônios, né, então gente, vocês acreditam, agora eu lembrei, vocês acreditam que até os calorão da menopausa precoce devido à quimioterapia eu não tenho? Eu tenho alguns picos de calor que duram alguns minutos,
Mas na maioria do tempo eu estou morrendo de frio, né, porque quem me conhece sabe o quanto que eu amo frio. Ai, como eu adoro frio, só que não. Então, aí, eu só sinto mais frio do que eu sentia antes. Então vocês imaginam o meu humor, né, gente? Quem me conhece sabe o meu humor no inverno. Mas tô tentando manter o equilíbrio desse humor aí, porque Deus é bom demais, né? Então, assim, tô tentando segurar aí a bola, porque não quero ficar reclamando do frio. Eu não tenho motivo para reclamar, eu só tenho motivo para agradecer, né? E é isso aí, galera. Então eu agradeço a Deus, agradeço a Jesus, agradeço o Espírito Santo, agradeço as irmãs lá da igreja que, né, estavam intercedendo e vão continuar intercedendo por mim. Agradeço a todas as pessoas que mandaram mensagem, né, de coragem aí para mim, me incentivando, me botando para cima. Agradeço às irmãs pastoras de outras igrejas que também estavam torcendo por mim, estão torcendo por mim, estão orando por mim. Agradeço a todos vocês. Pra vocês terem noção, uma vez eu estava voltando da quimioterapia, dentro do ônibus, sentou uma mulher do meu lado e ela começou a conversar comigo. E aí, a hora que ela, né, percebeu que, né, não tinha cabelo, ela falou: "Você faz tratamento lá no São Francisco?" Daí eu falei: "Faço". Ela falou: "Mas, você não estava no médico agora?" Eu falei: "Estava, acabei de fazer quimioterapia, né, tô indo embora pra casa". "Nossa, mas você tá tão bem". Eu falei: "Pois é, às vezes eu saio legal de lá, né, daí eu vou de ônibus". Aí ela falou: "Ah, mas você vai ver, vai dar tudo certo". Aí ela contou um caso de uma pessoa que ela acompanhava, que a pessoa passava muito mal, tá-tá-tá, tá-tá-tá. Daí eu peguei e falei pra ela: "Ah, não, mas Deus ele cuida da gente, tá cuidando de mim e tal, né". Comecei a falar de Deus, daí ela falou pra mim assim: "Você sabia que eu sou pastora?" Eu falei: "Não, não sabia". Gente, não me pergunta o nome, porque eu não sei o nome, não sei de que pastora de que igreja que ela era, mas só sei que ela falou pra mim assim: "Ah, você tá muito bem, você vai ficar bem, e eu vou estar orando por você, você vai ver só, vai dar tudo certo, parará, parará, parará". Então tem gente que ficou orando por mim que eu nem sei quem são, né. Como também deve ter algumas aí que deve ter torcido, né, para que eu passasse dessa para melhor mais rápido possível. Mas graças a Deus não foi isso que aconteceu, né, Deus foi fiel na minha vida. E é assim, então eu agradeço a todos vocês, né, que têm me acompanhado aí, que têm torcido por mim, tá bom? Que Deus abençoe e multiplique na vida de vocês, 1000 vezes mais tudo aquilo que vocês desejaram para mim, né. Espero que todo mundo tenha desejado coisa boa, hein, porque 1000 vezes mais o que vocês desejaram para mim, então. Ai, ai, brincadeiras à parte, mas é isso aí, gente. Entrega a sua vida para Jesus, confia nele, né, que tudo ele vai fazer, tudo ele vai fazer, gente. E o que ele tem para fazer na sua vida, aqui nessa terra, já diz tudo, é em vida. É em vida, porque Deus não vai usar morto, né, a não ser, assim, para glorificar o nome dele, ele ressuscitar um morto. Mas do contrário, a obra que ele tem para a sua vida, que é para você concluir, para você fazer, você tem que fazer em vida, não é em morte, né. E a salvação nos garante o quê? Eh, o nosso lugarzinho lá na glória, né. Mas e aí? O que que você vai fazer para Deus aqui nessa terra? Eh, não digo nem para vocês, assim, que é para retribuir o que ele fez, porque nada que a gente faça retribui, nada, nada. Mas na verdade a gente não passa nessa terra aqui só por passar. Existe um propósito na vida de todas as pessoas, existe um propósito. Então, a gente precisa ter essa consciência do que Deus, qual o propósito de Deus para minha vida aqui nessa terra. Eu ainda não descobri o meu propósito, mas eu sei que ele tem um propósito na minha vida e ele vai revelar no momento certo. Por isso que ele está poupando a minha vida, né. Então, busque isso em Deus, a sua paz em Deus, entrega seu caminho para o Senhor. Quem está afastado, se reconcilia com Deus.
se reconcilia com Jesus, não fica nessa onda aí, não, não, eu só não tô indo na igreja, mas Deus tá no meu coração, eu tô servindo a Deus. Não tá servindo a Deus, não tá, não tá, não tá. Precisa ter uma vida de comunhão, intimidade com Deus constantemente, não tem jeito, gente. É isso, a gente não é nada sem Ele, não é nada, nada, nada. Se não fosse por Ele, a gente não estava nem nessa terra, porque Ele não ia nem permitir que a gente nascesse. Se Ele permitiu, porque Ele tem um propósito para você aqui nessa terra. Então, bora ir atrás disso, gente. Bora ir atrás disso. E não dá tempo, não, para ficar de mimimi, não. Não dá, porque foi assim que Deus tratou comigo. Levanta, vai, já tá limpinho, tô limpando de novo. E não dá tempo de mimimi, não. Vambora, filha. Vambora, que tem muita coisa para fazer, né? Então é isso, galera. Beijo para vocês, que Deus abençoe vocês. E não sei aí quando que eu vou aparecer de novo. Eu vou aparecer porque eu sou cara de pau, não tô trabalhando, né, gente? Eu falei pra vocês que eu não tô trabalhando. Enquanto eu não estiver trabalhando, vou ficar fazendo vídeo pra internet. Pra distrair a cabeça. Tá bom? Beijo no coração de todo mundo.